dar início à nossa aula de direito tributário. Primeira questão, a gente vai começar seguindo a lógica do próprio Código Tributário. A gente vai primeiro para as disposições da Constituição e depois vai seguindo uma ordenzinha lógica, passando para a legislação, passando para a solidariedade, passando para domicílio e depois finalizando com responsabilidade tributária. Vamos lá. Uma emissora de rádio de âmbito local, cuja radiodifusão sonora é de recepção livre e gratuita, radiodifusão sonora, pessoal, foi atuada pelo fisco municipal pelo não recolhimento do tributo devido sobre a prestação de serviço de comunicação. Pessoal, serviço de comunicação, radiodifusão sonora, a gente já vai para o 155, parágrafo 2º, 10d da Constituição Federal. A gente já vai, é de competência de quem? De competência dos estados, né? Então, vamos lá. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Pessoal, e além disso, radiodifusão sonora, lá 155, parágrafo 2º, a linha, inciso 10, a linha D, é caso de não tributação, né, pessoal? Não tributação legal. A gente está falando, inclusive, radiodifusão sonora de recepção livre e gratuita. Recepção livre e gratuita. Mas vamos lá para os itens. Letra A. Letra A. A referida prestação de serviço de comunicação não é tributável, exatamente, 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D, não é tributável. Letra B, a referida prestação de serviço de comunicação constitui fato gerador de ICMS, ok, cuja competência para tributar é do Estado membro e não do município. Não do município. Letra C, a competência para tributar tal prestação de serviço é do município, por se tratar de radiodifusão de âmbito local. Independentemente de se tratar de radiodifusão de âmbito local, a Constituição já prevê que é de competência dos estados. E letra D, o aspecto livre e gratuito da referida radiodifusão permite ao legislador local instituir uma isenção em favor do prestador de serviço nos termos do autorizado pela lei complementar. Não, né, pessoal? Não se trata aqui de isenção, se trata de não incidência. Quando a gente está falando aqui de não tributar, a gente não está falando de isenção, a gente está falando de não incidência. A isenção é o quê? Eu pratiquei o fato gerador, mas eu vou ser dispensado do pagamento. Nesse caso, quando a gente está falando aqui de não incidência, sequer pratiquei o fato gerador. Então, a gente já vai para o nosso gabarito da questão. Letra A. Segunda questão, o pessoal aqui está perguntando tributário. Sim, tributário, depois a gente já vai para direito do trabalho com o tio entrando aqui, já desse horário do almoço. Segunda questão, em 10 de dezembro de 2015, o município de Cuiabá instituiu por meio de lei contribuição para o custeio de iluminação pública. Então, instituiu aqui uma COSIP lá no 149A da Constituição Federal. Em 10 de janeiro de 2016, o partido político X, com sede no município de Cuiabá, recebeu a cobrança da referida contribuição. Então, vamos lá, em 10 de dezembro de 2015, e em janeiro de 2016, o partido político recebeu cobrança da referida contribuição por meio da fatura de consumo de energia elétrica. Vamos lá, pessoal, COSIP é possível instituir 149A. Mas no 149A, ela deve observância ao quê? Ao 150, incisos 1 e incisos 3. Lá no 150, inciso 3, as linhas B e C, a gente vai falar de quê? Da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal. Então, a COSIP, ela deve respeito, sim, à anterioridade geral e à anterioridade nonagesimal. Então, a gente está falando o quê? 10 de dezembro de 2015. Próximo ano eu posso cobrar? Anterioridade geral. Ok. Mas e a anterioridade nonagesimal? O que significa isso? Eu vou precisar esperar 90 dias, pelo menos, para cobrar esses tributos. Então, dezembro para janeiro não passou aí. Então, vamos lá para os nossos itens. Letra A. A cobrança é inconstitucional, pois os partidos políticos são imunes aos tributos incidentes sobre seu patrimônio. Não, né, pessoal? Não aos tributos imunes. Eles são imunes a algumas questões, mas não aos tributos incidentes sobre o seu patrimônio. Também sobre a renda, também sobre os serviços. Não a iluminação, não a COSIP. São alguns. Letra B. A cobrança é inconstitucional, pois viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Ok, pessoal, exatamente, 150, inciso 3, porque o 149, a COSIP, ela deve respeito, sim, à anterioridade geral e à anterioridade nonagesimal. E nesse caso, de dezembro para janeiro, não houve o respeito a isso daí, já seria o gabarito da nossa questão. Mas vamos lá para os outros.
A cobrança é ilegal, uma vez que o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa. Aqui eu estou falando de duas coisas, né, pessoal? Estou falando aqui de cobrança e estou falando aqui de lançamento. Aqui não tem uma ligaçãozinha com a nossa questão. E letra D, a contribuição é constitucional, estando de acordo com as limitações ao poder de tributar. Aqui também não está de acordo com as limitações ao poder de tributar, porque eu teria que ter respeitado tanto a anterioridade geral quanto a anterioridade nonagesimal. Então, segunda questão, gabaritozinho, letra B. Terceira questão. De acordo com o sistema constitucional tributário, a pré-imunidade, ela vai ser o quê? Dispensa legal do pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Pessoal, que não vai ser uma dispensa legal, né? A gente está falando de uma dispensa constitucional. Letra B, modalidade especial de extinção do crédito tributário. A gente já viu aula passada. A gente já viu suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Não seria isso. Inclusive está na Constituição. Essa previsão de extinção está lá no CTN. Letra C, não incidência qualificada pela lei. A gente já viu aqui, não é pela lei, né? Seria para a Constituição. E letra D, limitação constitucional ao poder de tributar. Inclusive, pessoal, essas disposições do 150 ao 152 estão no título 6, capítulo 1, seção 2 da Constituição Federal. É exatamente o que diz isso daí, limitações constitucionais ao poder de tributar. Está exatamente isso. Então, a imunidade, ela na verdade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Eu não posso tributar. Sequer eu vou praticar aquele meu fato gerador. Sequer eu vou praticar, eu não posso tributar. Então, terceira questão, gabarito, letra D. Quarta questão. As imunidades tributárias são consideradas regras negativas de competência estabelecidas pela Constituição Federal, afastando a tributação de determinadas pessoas ou bases econômicas. Sobre as imunidades tributárias, assinale as alternativas a seguir. Vamos lá. São imunes de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Pessoal, isso aqui tá lá mais para o final, lá no 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, mas exatamente as entidades beneficentes de assistência social que atendam essas exigências, elas vão ser imunes para a questão de contribuição para a Seguridade Social. Item 2. A imunidade dos templos de qualquer culto não alcança a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e a contribuição ao PIS, Programas de Integração Social. Pessoal, 150, aqui vamos lá para a Constituição, 156, a linha B. De fato, aqui ele não vai alcançar nem a COFINS, nem ao PIS, porque não vai ser aos tributos, mas vai ser só aos impostos. Então, não alcança, tá certo, e não vai alcançar, tá certo também. 3. É imune de taxas o exercício do direito de obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Aqui a gente vai lá para o artigo 5º, salvo engano, inciso 34 da Constituição Federal. O que está querendo dizer aqui? Eu não vou precisar pagar se eu precisar de certidões para me defender. Então, certidões para esclarecimento de situações de interesse pessoal vai ser sim, eu não vou precisar pagar, vai ser uma questão também de imunidade. Então, a gente essas regras negativas de competência, apesar de estarem no 150 a 152, eu vou encontrar também em outras partes da Constituição Federal. Mas lembrando que naquela parte do 150 ao 152, a gente está falando de impostos em específico, a gente não está falando dos tributos de uma maneira geral, a gente está falando de impostos, por isso que o item 2 está certo, e o 1 e o 3 também. Então, o gabarito da nossa quarta questão vai ser a letra D. Quinta questão. O município X realizou o lançamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, lançamento do IPTU, em face da contribuinte Igreja Cristã ABC, referente ao imóvel onde realiza seus cultos. Por não concordar com o lançamento, a Igreja Cristã ofereceu impugnação ao lançamento,
assinale a opção que indica possível tese de defesa da contribuinte. Pessoal, 156B. O que a gente tem aqui? Impugnação ao lançamento. O lançamento a gente já viu as questões de lançamento na aula passada, né? Já viu as questões de lançamento. Mas o que a gente está falando aqui? O lançamento do IPTU de uma igreja cristã. E lá no 150, inciso 6, a linha B, a gente tem uma limitação ao poder de tributar com relação à tributação de igrejas. Então, qual seria a possível tese para essa igreja? Vamos lá para os nossos itens. O IPTU não é devido, pois os templos de qualquer culto são isentos desse tributo. Eles não são isentos. A gente já falou duas questões anteriores. A diferença de isenção e de imunidade. Na isenção, eu pratico o fato do meu gerador, mas eu sou dispensado do pagamento. As igrejas elas não são dispensadas do pagamento. Elas sequer são tributadas. Letra B. O IPTU não incide sobre imóveis onde se realizam cultos por ausência de previsão legal. A gente está falando nem de previsão legal, né? A gente está falando de previsão constitucional. Então, o gabarito também estaria errado. Letra C. O IPTU não é devido, pois os templos de qualquer culto são imunes a qualquer imposto. Que a gente já está falando de imposto, né? Não é tributo de qualquer natureza. E letra D. O IPTU não é devido, pois a igreja não possui capacidade tributária. Não, né? Ela possui capacidade tributária sim. A gente já viu lá nas disposições do CTN, há duas aulazinhas anteriores, quando a gente falou de capacidade tributária. Então, quinta questão, o gabarito da nossa questão vai ser a letra C. Seguindo. Conforme previsto na Constituição da República de 1988, deve obediência integral aos princípios da legalidade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, o imposto sobre, pessoal, legalidade, anterioridade geral e anterioridade nonagesimal. Lembrando que a gente vai lá para o 150, inciso terceiro, quando a gente está falando da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal. As linhas B e C. Então vamos lá. O imposto sobre, quando a gente está falando aqui de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, a gente vai para qual artigo? 155. Inciso terceiro. Quando a gente está falando de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, 153. Inciso terceiro. Quando a gente está falando de IOF e operações de crédito, câmbio, seguros ou relativas a outros valores imobiliários, 153, inciso quinto. E quando a gente está falando de ISS, imposto sobre serviço de qualquer natureza, 156, inciso terceiro. Isso aí, pessoal, são as previsões. Se vai ser um imposto cobrado pela União, se vai ser um imposto cobrado pelos estados, ou se vai ser um imposto cobrado pelos municípios. Se a gente estiver no 153, se a gente estiver aqui no 153, no 155 ou no 156. União, estados e municípios. Lá no 150, a gente vai lá no 150, esses terceiros, a linha B e C, para ver quais desses aí que vão ser sujeitos ao princípio da legalidade, ao princípio da anterioridade geral e ao princípio da anterioridade nonagesimal. E aí a gente vai vendo os itens. O imposto sobre propriedade de veículos a motores deve respeito ao princípio da legalidade, anterioridade nonagesimal e anterioridade anual. Pessoal, menos com relação à base de cálculo. Com relação à base de cálculo, eu não vou precisar respeitar o princípio da legalidade. Eu vou, inclusive, poder alterar a base de cálculo sem precisar de uma alteração legal. Então, eu devo respeito ao princípio da anterioridade geral e anterioridade nonagesimal, mas com relação à base de cálculo do IPVA, não vou precisar. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Eu não vou dever ao princípio da anterioridade nonagesimal. E operações de crédito, câmbio, seguro, eu vou dever também aos dois. Agora, um imposto de serviço de qualquer natureza, eu vou sim dever obediência integral aos princípios da legalidade, anterioridade nonagesimal, porque ele não vai estar em nenhuma das exceções lá do 150, inciso terceiro, não vai estar em nenhuma das exceções lá do parágrafo, acredito que é o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, tá, pessoal? Então, as linhas B e C, anterioridade geral e anterioridade nonagesimal, e aí eu vou ter essas exceções, tanto do imposto de renda, quanto do IOF. E com relação à base de cálculo,
o IPVA não vai dever respeito ao princípio da legalidade, mas o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, não vai ser exceção a nenhum dos três, que aí vai ser o gabarito da nossa questão, sexta questão, letra D. Sétima questão. As imunidades são normas constitucionais que afastam a possibilidade de tributação de determinadas pessoas ou bases econômicas, exatamente, porque elas são limitações constitucionais ao poder de tributar, 150 a 152, a gente já viu isso. As opções a seguir apresentam hipóteses de imunidades, exceto de uma. Assinale-a. Vamos lá, pessoal, a gente já vai lá para o nosso 150, a gente vai lá para o 150 ao 152 da nossa Constituição Federal. Essas primeiras questões todas a gente está resolvendo com base na Constituição, tá? Então vamos lá. Patrimônio, serviço e renda vinculados à finalidade essencial das autarquias no que se refere aos impostos. A exceção, tá, pessoal? Está pedindo a errada. E, de fato, com relação a isso daqui, não tem especificamente com relação às autarquias, mas eu faço uma interpretação extensiva com relação aos outros órgãos do governo. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal em relação às taxas. Isso aqui a gente já viu lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição. A gente já viu há duas questões anteriores. Então, se eu tiver pedindo uma obtenção de certidão para situações de interesse pessoal, essas taxas eu não vou pagar por essas taxas, porque eu estou exercendo o meu direito de defesa. Letra C. Patrimônio, renda e serviço das editoras de livros e periódicos em relação aos impostos. Mas vamos lá aqui, ó. Cuidado nesse item, ó. Das editoras de livros e periódicos. Aqui, pessoal, a imunidade, ela não vai ser imposta a tudo com relação à editora. Vai ser com relação aos livros, aos periódicos, e inclusive entendimentozinho novo lá do STF, aos livros, aos periódicos e aos e-books, aos livros digitais. Inclusive, essa imunidade ela é extensiva às plataformas para hospedagem disso. Então, sei lá, se você tem um Kindle, se você tem algum outro dispositivo que é só para leitura, se for só para leitura ou se tiver algumas outras funcionalidades, ainda que não sejam principais, eles vão ser imunes também. E letra D, o imóvel de propriedade de determinada igreja que é alugado a terceiro tem o valor do aluguel destinado às suas finalidades essenciais em relação aos impostos. Então, como a questão pedia a exceção, a gente vai lá para a nossa letra C, porque as editoras elas não vão ser imunes. Quem vai ser imunes vão ser os livros, os periódicos, os e-books e as plataformas, os que vão hospedar esses livros digitais. Kindle, outros e-readers, outros desse sentido. Então, sétima questão, letra C. Oitava questão. A editora WW Limitada publica livros impressos e livros eletrônicos, e-books, além de comercializar aparelhos eletrônicos especializados em leitura de obras digitais, os e-readers, que eu acabei de falar na questão anterior, né? Então, vamos seguir. O sócio-gerente dessa editora, diante da dúvida quanto à incidência de imunidade tributária objetiva sobre os itens por ela publicados e comercializados, consulta Roberto, advogado tributarista, a respeito do tema. Pessoal, isso que eu estava falando, pessoal, súmula vinculante 57. Súmula vinculante, vocês já entendem que eu estou falando de STF. A súmula vinculante 57 é o que eu estava balizando o entendimento da questão anterior, que inclusive vai servir para nessa nossa questão. Os e-readers, eles também vão ser imunes. Livros, periódicos, e-books, livros virtuais e os e-readers que vão servir para essa leitura desses livros digitais. Então vamos lá para os nossos itens. Letra A. A imunidade objetiva prevista na Constituição abarca livros impressos e livros eletrônicos, mas não alcança aparelhos eletrônicos especializados em leitura de obras digitais. A gente já viu que ele alcança sim, súmula vinculante 57 previu essa extensão dessa minha imunidade, porque eu estou usando esse reader exatamente para ler um e-book que tem essa imunidade constitucional, então fica também. Letra B. A imunidade abarca apenas tão somente livros impressos. A gente já elimina pelo tão somente, né? Mas abarca também os e-books e os e-readers. Letra C. A imunidade abrange livros impressos, livros eletrônicos e aparelhos eletrônicos comercializados
em leituras de obras digitais, exatamente, que é a súmula vinculante 57 do STF. Essa imunidade, a imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha D, ela vai se estender também para os e-books e para os e-readers. E letra D, a imunidade abrange livros eletrônicos e aparelhos eletrônicos especializados em leitura de obras digitais. Quanto aos livros impressos, a hipótese é de mera isenção legal. A gente já falou que não é isenção, né, pessoal? Eu vou sequer poder tributar. A isenção seria só se eu tivesse uma dispensa. Eu tributasse e depois dispensasse do pagamento. Mas eu sequer tributei, não vou poder dispensar. Então, o gabaritozinho da nossa questão, letra C. Letra C. Nona questão. Segundo a Constituição e o Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer. Aqui a gente já vai pegar um pouquinho da Constituição, mas a gente já vai indo começar as disposições lá do Código Tributário Nacional, quando a gente está falando de normas complementares, a gente está falando de convenções, de tratados, normas complementares ao direito tributário. Então, vamos lá. Somente a lei pode estabelecer, letra A, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários. Isso aqui já está previsto lá no 97, inciso 6º do CTN. Eu vou botar aqui CTN só para vocês entenderem que a gente está começando a entrar no CTN. A gente está saindo da Constituição e, de fato, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários, que inclusive foi a matéria da nossa aulazinha passada. A gente já viu todas as hipóteses de suspensão, todas as hipóteses de exclusão e todas as hipóteses de extensão. Lembrando que a FGV, principalmente na prova da OAB, costuma cobrar bastante a suspensão do crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Letra B, as alíquotas do imposto sobre produto industrializado. Pessoal, com relação às alíquotas, eu não preciso ser somente a lei. Lá no 153, aí já volta para a Constituição. 156, parágrafo 1º. 156, parágrafo 1º, eu posso, inclusive, por ato do Poder Executivo. Não precisa ser só lei quando eu quiser só alterar as alíquotas do IPI. Letra C, as práticas reiteradas da administração tributária, né, pessoal? Não é somente a lei que pode estabelecer essas práticas reiteradas. Inclusive, isso já é na parte da legislação complementar. Eu tenho decretos, normas complementares, tratados, convenções. Não é somente a lei que pode estabelecer essas práticas reiteradas. E letra D, a forma de interpretação dos conceitos e formas de direito privado utilizados pela Constituição. Não há nem essa previsão aqui, nem na Constituição, nem no Código Tributário Nacional. Então, segundo a Constituição, somente a Constituição e o CTN, somente a lei que pode estabelecer as hipóteses de extinção, de exclusão e de suspensão do crédito tributário. Porque a gente está falando de uma norma específica do próprio Código Tributário Nacional, né? Eu não vou poder suspender, extinguir ou excluir em qualquer caso essa questão do meu crédito tributário. 10ª questão. Só ver aqui se teve alguma pergunta aqui do pessoal. Falando aqui do grupo do WhatsApp, né? A aula vai ficar gravada para o pessoal que já assina o curso, né? Na abazinha de acompanhamento emergencial, vai ficar gravada assim. Bom dia aqui para o pessoal, Barueri, São Paulo, assistindo, Maria Nogueira, a Viviana, a Joyce, Socorro, a Odisseia. Bom dia, pessoal, que está na hora do almoço, está acompanhando aqui ainda, né? Vamos seguindo aqui nas questões de direito tributário. 10ª questão. Nona questão, letra A. Só voltando aqui que o pessoal perguntou agora. Somente a lei pode estabelecer a hipótese de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários. Vamos aqui para a 10ª. Acerca da legislação tributária, assinale a alternativa correta. Legislação tributária, a gente já vai para o Código Tributário Nacional, lá pelos artigos 97 e 97, nona letra A, pessoal. 97 e seguindo. Letra A. As chamadas normas complementares destinam-se a complementar exclusivamente as leis complementares. Não, né, pessoal? As normas complementares, lá do artigo 97 do Código Tributário Nacional, vão ser as leis, os decretos, as convenções, as leis complementares, tá certo? Não vai ser exclusivamente nem as leis complementares. Letra B. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas não são considerados leis complementares. Não são considerados leis complementares. Não, né, pessoal? Artigo 100. Artigo 100, inciso 1º. Esses atos normativos, eles também podem ser considerados normas complementares do direito tributário. Vamos prestar atençãozinha aqui
Atençãozinha aqui nesse item. A expressão legislação tributária, lembrando que legislação é diferente de lei. Lei está incluso dentro desse conceito de legislação, que vai incluir as leis, os tratados, as convenções, esses atos normativos. Não compreende as normas complementares que versem sobre tributos, o que implica, nesse caso, a não incidência do princípio da anterioridade. Ela, na verdade, compreende essas normas complementares, né, pessoal? Artigo 96 do CTN. Vamos aqui, a gente consegue perceber que não é só um artigo que consegue resolver essas questões. A FGV, aqui não foi uma questão especificamente da FGV, mas inclusive nas provas do exame de ordem, costuma brincar com alguns artigos que estão próximos. Então, quando você for estudar as normas complementares, são artigos curtinhos, é uma partezinha curtinha do Código Tributário Nacional. Então, vamos ler todas as disposições que costumam, com algum artigo que está em cima, embaixo, algum parágrafozinho, responder essa questão. E letra D, a observância das normas complementares exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, que é exatamente o artigo 100 do Código Tributário Nacional. Então, apesar de eu estar usando essas normas complementares, exclui essa imposição de penalidades, cobrança de juros de mora e atualização. Não vou poder utilizar um decreto, né, para impor essa penalidade, uma lei complementar, um tratado para impor uma penalidade que já não existe lá. Então, 10ª questão, nosso gabaritozinho vai ser a letra D. 11ª questão. As convenções e tratados internacionais em matéria tributária são bastante comuns e importantes no contexto da abertura comercial do país, né? Pessoal, na verdade, a lei tributária, a gente tem muitas questões específicas dos municípios, dos estados, a gente tem muita legislação. Mas com relação ao comércio internacional, de fato, essas convenções e tratados internacionais são bastante comuns. A gente está falando de imposto de produtos industrializados, de imposto de importação, de imposto de exportação, até as questões de relações externas com outros países, né? A questão de eles fazerem tratados, acordos para não cobrar certo imposto, algum entrando, algum saindo, essas questões de acordos internacionais. Então, são muito importantes no contexto de abertura comercial do país. A respeito da hierarquia desses instrumentos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar, com base no Código Tributário Nacional, que as convenções e tratados internacionais em matéria tributária. Vamos lá, pessoal. As convenções e tratados, a gente pode pegar um pouquinho do Código Tributário Nacional, mas pega um pouquinho também da Constituição. Convenções e tratados. Quando eu estou falando de convenções e tratados, a gente está falando lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, a gente tem a questão daquele quórum, né? Como é que eles vão entrar? Eles vão entrar de qualquer jeito? Não, ele tem que ser aprovado. Para um tratado valer no território brasileiro, ele tem que ser aprovado. Se ele for aprovado num quórum específico, lá do 5º parágrafo 3º, que é um quórum de 3/5, ele pode sim ter um status de emenda constitucional. Mas, normalmente, quando eles entram aqui no território brasileiro, eles têm status de lei ordinária. Mas vamos lá para os nossos itens. Letra A, tem a mesma hierarquia das leis ordinárias, podendo ser alterados por lei ordinária ou lei de hierarquia superior que sobrevém. Eles não têm a mesma hierarquia das leis ordinárias, vai depender de cada caso. Letra B, revogam ou modificam a legislação tributária interna e devem ser observados pela legislação interna que lhes sobrevenha. Pessoal, aqui, ó, 98 do Código Tributário Nacional, exatamente. Se ele ingressou no ordenamento jurídico brasileiro, se ele foi aprovado, ele de fato vai revogar ou modificar a legislação interna. Não faz sentido eu ter legislações que vão se contradizer. Então, de fato, vai revogar ou modificar essa legislação interna. Letra C, tem hierarquia de lei complementar. Não, né? Eles vão entrar como leis ordinárias, normalmente. Modificando a legislação tributária interna de menor hierarquia, podendo ser alterados apenas por leis complementares. Também não, né, pessoal? Também não, né? E letra D, terão eficácia de norma constitucional quando aprovados por 2 turnos. E aí a gente já estaria indo lá para o 5º parágrafo 3º da Constituição, vou botar aqui da Constituição Federal, e aqui 98 do CTN, só para vocês acompanharem direitinho no código. Por no mínimo 2/3 de cada casa do Congresso Nacional. Aí a questão teve um errinho aqui, né? Quando a gente está falando do quórum específico, a gente está falando de 3/5 em cada casa, não é 2/3. Então, estaria errado também. E aí, o gabaritozinho da nossa 11ª questão, letra B. Então, quando eles forem aprovados, eles vão entrar em vigor e vão revogar ou modificar a legislação interna, porque não faz sentido eu ter disposições díspares com relação à mesma coisa. Tá? Vamos lá para a nossa 12ª questão. Conforme disposto no Código Tributário Nacional, normas complementares, analise as assertivas e assinale as alternativas corretas. Então vamos resolver indo de acordo com cada um desses itens.
Normas complementares, lá de novo, como eu falei para vocês, a partir do 97 em seguinte, a gente já está começando a falar de normas complementares de direito tributário. Letra A, é norma complementar das... Inciso primeiro, perdão. É norma complementar das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos É norma complementar das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos os convênios que entre si celebrem União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pessoal, CTN. Sem inciso 4º. Inciso 4º, CTN. Vou botar CTN aqui. Ixi, errinho aqui, né? CTN. Certíssimo. Então, se tiver um convênio entre União, Estado e Distrito Federal, é sim norma complementar de direito tributário. O CTN já prevê que vai ser essa norma complementar. 2. É norma complementar das leis, do tratado, das convenções internacionais, dos decretos, as práticas reiteradamente observadas pelo Poder Judiciário. Teve até um errinho aqui de grafia, mas foi da própria banca do concurso, tá? A gente só adaptou aqui para a nossa questão. Pessoal, Poder Judiciário. Em nenhum dos itens que eu estou falando aqui de normas complementares ao direito tributário, nenhum dos itens fala de nenhuma questão de Poder Judiciário. Nenhum dos itens lá do CTN vai falar, práticas reiteradas do Poder Judiciário, decisão do Poder... Nenhum dos itens vai falar de Poder Judiciário. Então, práticas reiteradamente observadas pelo Poder Judiciário, não, a gente já encerra aqui, porque não há nenhum que fala de Poder Judiciário. Então, tem 2 errados. Letra C. É norma complementar das leis, do tratado, das convenções internacionais e dos decretos as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Exatamente, pessoal. Artigo 100, inciso 2 do CTN, que a gente já botou o CTNzinho certo, né? CTNzinho certo. Sim, então, quando tiver decisões de órgãos de jurisdição administrativa, porque eu já falei para vocês, se for judiciário, não seria norma complementar, mas jurisdição administrativa já tem alguns itenzinhos que pega isso daí. E item 4 é norma complementar das leis, do tratado, das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelo Poder Judiciário. Não, né, pessoal? Não tem nenhum item de normas complementares que fala de Poder Judiciário. Nenhum item. Então, aqui já tá errado, né? Então, certos 1 e 3, 2 itenzinhos. Então, qual vai ser o nosso gabarito? Todas as alternativas estão incorretas? Não. Letra B, somente 3 assertivas estão incorretas? Não, né? A gente tem 2 e 2. Letra C, somente 2 estão incorretas? Sim, 2 incorretas e 2 certas. E letra D, somente 1 assertiva está incorreta? Também não, né? A gente tem 2 certas e 2 erradas. Gabaritozinho da nossa 12ª questão, letra C. 13ª questão. Acerca das normas gerais de direito tributário, assinale a alternativa correta. Alternativa correta, normas gerais de direito tributário. Vamos lá. A outorga de isenção, a suspensão ou exclusão do crédito tributário e a dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias devem ser interpretadas sistematicamente e sempre que possível de forma extensiva. Pessoal, artigo 111. Quando eu estou falando aqui de outorga de isenção, de suspensão ou exclusão do crédito tributário, eu não vou interpretar sistematicamente, eu vou interpretar como o Código Tributário Nacional, eu vou interpretar literalmente, eu não vou usar analogia, não vou utilizar sistematicamente, eu não vou estender. Não vai ser extensivo sempre que eu puder usar, eu vou interpretar literalmente, o artigo 111 me diz. Se eu estou falando desses casos de outorga de isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário, dispensão do cumprimento de obrigações, eu vou interpretar literalmente. Só o que está previsto em lei. Ah, mas isso aqui é parecido. Não. Só o que está previsto em lei. Artigo 111, eu vou interpretar literalmente, não sistematicamente. Tem errado. Letra B. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor na data da publicação, salvo disposição em contrário. Exatamente, pessoal. Artigo 103, inciso 1º do CTN. Inciso 1º do CTN. Então, eles entram em atos normativos expedidos pelas autoridades entram em vigor na data da publicação, salvo disposição em contrário, que aí eu posso ter aplicado a fatos pretéritos. Letra C. A interpretação da lei tributária que define infrações ou estabeleça penalidades deve proteger, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, o interesse da coletividade de forma mais favorável ao fisco. Vamos lá, pessoal, vamos entender essa questãozinha, que isso aqui costuma cair bastante. E a gente vai responder outras questões com essa exposição mais para frente. Eu estou definindo infrações e estou estabelecendo penalidades. Eu estou em dúvida quanto à capitulação.
eu estou definindo infrações, então eu vou além do que aquilo ali que eu estou na dúvida, ou eu vou proteger aquela pessoa. Pessoal, na dúvida eu estou falando de penalidade, na dúvida a gente vai para a lógica do direito penal. Penalidades, eu estou penalizando aquela pessoa, estou na dúvida quanto à capitulação legal. Eu vou interpretar em favor de quem? Em favor do contribuinte, pessoal, em favor do acusado, em favor do réu, processo penal. Vamos lembrar dessa lógica. A gente está falando de penalidade, então a gente não vai interpretar em favor do fisco. A gente não vai interpretar em favor do fisco. Isso aqui é exatamente, pessoal, artigo 112. 112 do CTN, 112, inciso 3º do CTN. Se eu tiver na dúvida quanto à capitulação, se eu tiver uma lei que define infração, estabelece penalidade, se eu tiver na dúvida, eu vou interpretar de forma mais favorável ao contribuinte. Nesse caso aqui, a lógica vai seguir a lógica do direito penal. E letra D, a lei tributária não poderá retroagir ou ser aplicada a ato pretérito, ainda que não tenha sido definitivamente julgado, mesmo que o cometimento desse ato não seja mais definido como infração. Pessoal, artigo 106 do CTN. Vocês estão vendo aqui, né? A gente não responde só com item, responde vai para o 103, vai para o 112, vai para o 106, você responde com alguns itens. Ela não vai poder retroagir, ainda que não tenha sido definitivamente julgado. Não, né? Nesse caso, se não tivesse sido definitivamente julgado, talvez ela possa sim retroagir. Mas nesse caso, da nossa 13ª questão, o gabarito vai ser letra B. Então, os atos ativos expedidos pelas autoridades entram em vigor na data da publicação, salvo disposição em contrário, que é o artigo 103 do Código Tributário Nacional. Lembrando que se eu tiver questão de penalidade, se eu tiver questão de imposição, se eu tiver na dúvida quanto à capitulação, eu vou interpretar em favor do contribuinte. 13ª questão, letra B. 14ª. Segundo o Código Tributário Nacional, eventual nova legislação tributária aplica-se. Vamos lá. Letra A. Imediatamente aos fatos futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não seja completa. Pessoal, aqui já está perfeito, é o artigo 105 do CTN. Os pendentes são aqueles fatos que começaram, mas não terminaram, e os futuros são aqueles fatos que ainda não foram praticados, aqueles fatos geradores que ainda não praticados. Então, nova legislação tributária vai se aplicar de fato ao que nem começou ainda e aos que começaram, mas ainda não terminaram. Exatamente o artigo 105 do CTN vai ser o gabarito da nossa questão, mas vamos analisar os outros. Nova legislação tributária aplica-se apenas aos fatos geradores futuros, mas não aos pendentes, que já estaria errado, né? Assim entendidos por aquele cuja ocorrência tenha tido início, mas não seja completa, que ele acertou a conceituação de fatos pendentes, mas a nova lei tributária que entrar em vigor vai sim aplicar tanto aos futuros quanto aos pendentes. Então estaria errado esse item. Letra C. Aplica-se a ato ou fato pretérito quando a lei expressamente o preveja. Não, né? Também não. Vai se aplicar aos fatos futuros e aos pendentes. E letra D. Sempre do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que ocorre sua publicação, quando referência a imposto sobre o patrimônio ou a renda. Que, né, pessoal, não é sempre no primeiro dia, porque o imposto sobre a renda a gente já viu que tem respeito tanto à anterioridade geral quanto à anterioridade nonagesimal. Então, vamos aqui, não é sempre no primeiro dia. Se tiver sido publicado a norma em dezembro, por exemplo, a gente vai ter que respeitar a anterioridade nonagesimal. Então, 14ª questão, letra A. 15ª. Que está um pouquinho maior, né? Vamos ler a questão, a gente vai entender e depois vai para os itens. Dona Zezé é aposentada e recebe benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo. Ok. Após praticar de uma rifa da sua igreja, Dona Zezé ganhou um automóvel Ferrari. Nossa, sortuda, né? Cujo valor anual a ser pago a título de imposto estadual sobre veículos automotores é de R$20 mil. Aí nem tão sortudo assim, né? Ganhou a Ferrari, mais R$20 mil só de IPVA. Complicado. Preocupada em magoar seus amigos da igreja, embora não possa pagar o imposto das despesas de conservação do imóvel, Dona Zezé não vende o bem e acumula ao longo dos anos uma dívida tributária com juros e multa superior a R$300 mil. Então ela ganhou a Ferrari, ela foi sortuda nesse caso, ganhou a Ferrari, mas com medo de machucar os amigos da igreja, com medo de não dizer que não podia pagar R$20 mil só de IPVA, ela acumulou uma dívida de R$300 mil. Cobrada judicialmente pela Procuradoria, ela alega que sua condição de hipossuficiência a impede de arcar com essa dívida. De fato, ela não pode arcar, ela teria que alegar isso, né? Mas vamos lá. Diante do caso descrito e da legislação nacional, é correto afirmar que... Pessoal, antes da gente ir para os itens, vamos lá para o artigo 108 do Código Tributário Nacional. O artigo 108 do Código Tributário Nacional vai me colocar como é que eu vou interpretar essa questão das normas de direito tributário. Eu vou utilizar para interpretar
Vou utilizar a analogia, vou utilizar os princípios gerais de direito tributário, vou utilizar os princípios gerais de direito público e vou utilizar a equidade. Vou utilizar desses 4 para interpretar a legislação tributária. Mas a analogia, 108 inciso primeiro, a analogia não vai poder ser utilizada para que eu pague um outro imposto. E a equidade ela não vai poder ser utilizada para gerar dispensa de tributo devido. Não vou poder utilizar a analogia nem extensivamente, nem a equidade para gerar uma dispensa desse meu imposto. Então vamos lá para os itens. Letra A. O juiz poderá aplicar a equidade na interpretação da legislação tributária? De regra ele pode, mas vamos especificamente para o nosso item. De maneira a afastar totalmente a cobrança sofrida pelo aposentado, pessoal, aqui a gente já vai, né? Parágrafo 2º, lado 108. Ele não vai poder utilizar a equidade para gerar essa dispensa total. Ele pode utilizar a equidade para interpretar, mas nesse caso, não para dispensar totalmente. Letra B. O juiz poderá aplicar o princípio da reserva do possível. Pessoal, a reserva do possível a gente está falando de direitos sociais. Aqui a gente está falando de direito tributário, mas vamos terminar de ler o item. Na interpretação da legislação, de maneira a reduzir equitativamente o valor da cobrança, a capacidade de pagamento da aposentada. Ele não vai poder utilizar a reserva do possível. Porque, no caso, ela poderia ter vendido esse bem. Ele não vai poder utilizar a reserva do possível, que não é o mínimo de subsistência que ela possui. Aqui a gente está falando de reserva de possível, a gente está falando de direitos da personalidade, direito civil, a gente está falando de direito constitucional, direitos sociais. Não está no direito tributário. Então, errado. Aqui errado também, né? Afastar totalmente, reserva do possível. Letra C. Caso haja isenção de IPVA para veículos aéreos, o juiz poderia utilizar a analogia de maneira a estender a aplicação de isenção para o caso da aposentada. Pessoal, 111 do CTN. Eu não posso, a legislação que eu estou falando de isenção, eu vou interpretar literalmente. Eu não vou poder utilizar a analogia nesse caso. Está pedindo a analogia, não mais a equidade. Mas a legislação que fala sobre dispensa, sobre isenção, ela é analisada 111, literalmente. Então, eu não vou, isenção sobre avião. Então, avião parecido com o preço da Ferrari, vou aplicar isenção. Não pode, vai ser analisada literalmente. Letra D. Ainda que se trate de contribuinte em situação de hipossuficiência financeira, o emprego de equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Exatamente, pessoal. É o que a gente estava falando. Lá no parágrafo 2º do 108. Então, gabarito da nossa 15ª questão. 15ª questão, letra D. Lá para a 16ª. A interpretação do direito tributário segue as diretrizes fixadas no Código Tributário Nacional. De acordo com esse código, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Interpretação do direito tributário e Código Tributário Nacional. É correto afirmar que se interpreta extensivamente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, não é extensivamente, né, pessoal? Já falou 111 na questão anterior, vai ser interpretada como literalmente. Letra B. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao fisco. Em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, a gente já falou aqui, 112, inciso terceiro. Eu já falei para vocês, né? A gente falou que ia ver mais de uma vez esse item. Se eu estou na dúvida quanto à capitulação legal, vai se interpretar de maneira mais favorável ao contribuinte, 112, inciso terceiro do CTN. Letra C. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, pessoal. Exatamente. Aqui, 108, parágrafo 2º. A gente já viu, inclusive, na questão anterior. E aí vai ser o gabaritozinho da nossa questão. E letra D. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente analogia, princípio geral de direito público, princípio geral de direito privado e ubiquidade. Pessoal, 108. Qual vai ser a ordem? Analogia, princípio geral de direito tributário, princípio geral de direito público e equidade. Não tem nem ubiquidade e primeiro não vai ser o direito público, vai ser primeiro direito tributário e depois direito público. 16ª questão, gabaritozinho, letra B. 17ª. Ao aplicar determinada penalidade por violação à legislação tributária, a autoridade tributária teve dúvida quanto à capitulação legal do fato. E aí a gente já viu isso, dúvida quanto à capitulação legal do fato, o qual precisa enquadrar-se em hipótese legal. Nesse caso hipotético, de acordo com o Código Tributário Nacional, a autoridade deverá interpretar, pessoal, 112 do CTN. A gente acabou de ver duas questõezinhas sobre isso. Vai ser interpretado de maneira mais favorável ao acusado. Não vai ser ao fisco, não vai ser de maneira literal e não vai ser utilizando a analogia princípios gerais de direito tributário. Vai ser de maneira mais favorável ao acusado. 17ª questão,
Letra B. 18ª. Quanto à interpretação e integração da legislação tributária, então vamos lá, interpretação e integração da legislação tributária, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Em se tratando de matéria tributária, não será admitido o uso da equidade. A gente já viu, né, pessoal? Artigo 108, inclusive 108, inciso 4 do CTN, é uma das hipóteses que a gente pode utilizar, sim, da equidade. Letra B. O emprego da equidade poderá resultar na dispensa de pagamento de tributo devido. A gente já viu também isso na questão. É o 108, vou botar aqui só o parágrafo 2º do CTN. Não poderá resultar nessa dispensa de pagamento. Nem a equidade poderá resultar na dispensa, nem a analogia poderá resultar em eu pagar um outro tributo. Letra C. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Pessoal, aqui é o artigo 109 do Código Tributário Nacional. Exatamente, eu vou utilizar os princípios gerais de direito para pesquisa de conceitos, para essas coisas, mas eu não vou definir os efeitos tributários de acordo com esses princípios. Eu vou utilizar exatamente com isso. O 109 prevê exatamente isso. Eu vou utilizar esses princípios para pesquisar e tal, não sei o quê, mas não para a definição dos efeitos tributários. Letra D. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades não poderá ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade. Pessoal, 112, a gente já viu isso daqui. Isso aqui, ela sim, ela na verdade deverá ser aplicada de maneira mais favorável ao acusado, que é o contribuinte. Então, gabaritozinho da nossa 18ª questão, letra C. Eu vou interpretar de maneira mais favorável ao acusado, sim. 19ª questão. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Sobre a legislação tributária, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, vamos lembrar de ler bastante o caput da nossa questão, o que a questão está pedindo. A gente responde os itens de acordo com o que a questão está pedindo. Se a questão não pediu, a gente não vai subentender nenhuma informação. 19ª, vamos lá. Letra A. A lei tributária não se aplica a ato ou fato pretérito, ainda que seja expressamente interpretativa, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade. Pessoal, aqui a gente já encontrou nosso item certo, né? 106, inciso 1º do CTN. No caso, ainda que for, se ela for expressamente interpretativa, eu posso sim se aplicar ato ou fato pretérito, sem violação ao princípio da irretroatividade, é o que prediz o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Então, já teria nosso item correto, mas vamos só ler os outros para ver aqui. Letra B. Somente a lei pode estabelecer a combinação de penalidades para ações e omissões contrárias aos seus dispositivos. Ok. Letra C. Os tratados e convenções internacionais podem revogar ou modificar a legislação tributária interna. Ok. A gente já viu também, inclusive, dependendo do quórum, ele tem algum status diferente, né? Aqui vai para o artigo 98 do CTN. E letra D, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados na Constituição para definir ou limitar competências tributárias. Pessoal, artigo 110 do CTN. Exatamente, então como a questão pediu o item errado, a gente já viu esse item errado na nossa primeira leitura do item A, que vai ser o gabarito da nossa 19ª questão. 20ª. Vamos ver aqui só se tem alguma pergunta aqui. O pessoal está só perguntando o gabarito aqui da questão. Quem tem o gabarito dessas questões, bota aqui, pessoal. 16ª, deixa eu voltar aqui. 16ª, letra C, pessoal. Letra C. Quem tiver o gabarito, pessoal, que o pessoal está perguntando aqui no chat, vai colocando, tá bom? Sim, sigam o chat nas redes sociais. As redes sociais, 19ª aqui, só que o pessoal está perguntando, 19ª, letra A. Letra A, Esté. Bom dia aqui, Marcina, bom dia, Andréa. Bom dia, Audicéria. Bom dia, Andréa, bom dia, Hilda, bom dia, Marcino. Vamos lá para a nossa 20ª questão. A relação tributária tem natureza compulsória, de modo que o sujeito passivo dessa relação é a pessoa que deve cumprir a obrigação tributária principal ou a obrigação acessória. Quando aborda essa questão da sujeição passiva, então a gente já mudou o assunto aqui no CTN, o Código Tributário Nacional assevera que, letra A, a capacidade tributária depende-se de achar a pessoa natural
sujeita a medidas que importem privação ou limite do exercício de atividades civis, comerciais ou profissional. Na verdade, pessoal, que não depende, essa capacidade tributária ela não vai depender, 126. Segundo, quando o Código Tributário ele fala de sujeição passiva, vai independer de a pessoa se achar medidas que importem privação ou limitação dessas atividades. Ah, eu estou privado do exercício de atividade civil, quer dizer que eu não vou poder precisar pagar tributo? Não. Independentemente disso, se você praticar fato gerador dos seus tributos, você vai ser sujeito passivo com relação a certos impostos. Então, a capacidade tributária passiva independe dessa minha privação para essas atividades civis ou comerciais. O Código Tributário Nacional só quer que você pague se você praticar o fato gerador. Letra B. Permissivo legal. Aqui dá... Pode admitir que há convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos sejam aposta da Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Pessoal, essa questão aqui teve muito erro. Teve muito erro por conta exatamente desse item. Vamos ler de novo. Sem tirar essa primeira parte. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos pode-se permitir que sejam aposta da Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. De fato, se eu tiver uma convenção particular, eu, de regra, não posso opor essa convenção particular à Fazenda Pública. Então, vamos lá, eu tenho um contrato de locação, e aí eu vou definir esse meu contrato de locação que quem vai pagar o imposto vai ser a pessoa X. Quer dizer que a Fazenda agora vai ter que descobrir que eu fiz esse contrato particular, quem vai pagar é outra pessoa? Não, não pode ser oposto. Agora, salvo disposição de lei em contrário. O artigozinho dessa questão, o artigo 123 do Código Tributário Nacional fala salvo disposição legal. Quando eu coloco salvo disposição legal, é a mesma coisa de eu colocar o permissivo legal. Se a lei permitir, eu posso sim opor essa minha convenção particular à Fazenda Nacional, sem prejuízo de outras pessoas. Então, 123, o gabaritozinho da nossa questão, que teve muito erro. Teve muito erro essa questão, foi letra B. Letra C. A solidariedade tributária será estabelecida quando houver pluralidade de obrigados, ou seja, quando se verificar mais de um obrigado, compondo o polo passivo da obrigação tributária, cabendo, nesse caso, a invocação do benefício de ordem. Pessoal, aqui, 124, parágrafo único do nosso Código Tributário Nacional. Não cabe, quando eu estou falando de solidariedade, quando eu tenho duas pessoas co-obrigadas, não cabe invocar o benefício de ordem. Ah, cobra o primeiro dela. Eu posso cobrar de qualquer um. Então, não cabe a invocação do benefício de ordem nesse caso. Letra D. O domicílio tributário pode ser recusado pela autoridade administrativa quando houver, por parte do sujeito passivo, evidente propósito de embaraçar a fiscalização. Nesse caso, a autoridade administrativa elegerá o domicílio do sujeito passivo discricionariamente. Pessoal, vou botar aqui só para cima para não ficar muito apertado. 127, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. De fato, a administração pública pode rejeitar esse domicílio por eleição. A regra do Código Tributário é que o domicílio é de eleição, o domicílio tributário é de eleição, eu vou pagar onde eu elegi. Mas se eu não tiver feito essa eleição, tem algumas disposições próprias do Código Tributário Nacional, lá no 127, mas o parágrafo 2º diz que, independentemente, a Fazenda Pública pode rejeitar esse domicílio de eleição, mas não vai ser discricionariamente. Eu vou ter que observar alguns parâmetros. Então, 20ª questão, gabaritozinho nosso item, letra B. 21ª. Determinada empresa, constituída como pessoa jurídica de direito privado, elegeu por domicílio tributário, entre seus estabelecimentos fabris, um situado em área distante do seu centro administrativo de distribuição logística, que é o lugar de situação dos bens a serem vendidos, o que dificulta a arrecadação e a fiscalização de tributos. Ora, se está me dificultando, a gente vai lá para o nosso 127, que a gente acabou de ver, 127, parágrafo 2º. Se está dificultando essa fiscalização, a administração pode fazer o quê? Recusar. Mas eu já falei para vocês, o parágrafo 2º diz, ela não vai poder recusar de qualquer maneira. Ela tem alguns parâmetros para recusar. Vamos lá para os nossos itens. Letra A. Pode rejeitar o domicílio eleito e considerar como domicílio tributário da empresa o centro de distribuição, que é exatamente o gabaritozinho da nossa questão, porque parâmetros do parágrafo 1º é o lugar de situação dos bens ou da ocorrência dos atos. Então, pode sim o centro de distribuição ser considerado esse domicílio. Vai rejeitar e impor esse outro domicílio, não mais o eleito pela
empresa. Letra B, não pode rejeitar o domicílio porque a empresa agiu nos limites de sua discricionariedade. Não, né, pessoal? Já foi para dificultar a arrecadação e fiscalização dos tributos. Então, independentemente se estiver dificultando essa arrecadação ou fiscalização dos tributos, a Fazenda Pública pode sim rejeitar esse domicílio eleito. Letra C, pode rejeitar o domicílio eleito e considerar como outro domicílio tributário qualquer outro dos seus estabelecimentos situados no território da entidade tributante. Não vai ser qualquer outro, né, pessoal? Vai ser no lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos fatos, que no caso seria o centro de distribuiçãozinha lá do item A. E letra D, não pode rejeitar o domicílio eleito caso o domicílio tributário indicado seja o local de residência habitual do administrador. Na verdade, ela pode sim rejeitar se estiver dificultando essa fiscalização, independentemente se é o local local habitual do administrador, porque na verdade o que se quer de fato é que seja realizada a fiscalização, que seja realizada a tributação, que a administração possa sim fiscalizar aquilo ali. Então, independentemente, letra A, gabarito da nossa 21ª questão. 22ª. Márcio Pereira, que desenvolve atividades profissionais integralmente via internet, não possui domicílio fixo, viajando frequentemente para diversas cidades do país, embora passe a maior parte do ano em Porto Velho, onde possui parentes. Em relação ao seu domicílio tributário, assinale as alternativas, as afirmativas a seguir, assinale B para verdadeira e F para falso. Pessoal, vamos lá já para o 127. O 127, eu posso eleger o meu domicílio, mas se eu não tiver eleito, onde é que vai ser considerado o domicílio dessa pessoa física? Vai ser no local onde ela passe a maior parte do ano. Vamos lá para os nossos itens. Primeiro, Márcio Pereira pode eleger livremente um domicílio tributário? Ok, 127 caput, normal. Letra B, segundo item, perdão. Na ausência de eleição de domicílio tributário, considera-se como tal Porto Velho, exatamente, que é o local da residência habitual dele. Terceiro item, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização dos tributos. Verdade também, se estiver dificultando, parágrafo 2º, ela pode rejeitar, mas aí tem que respeitar algumas regras, não vai ser discricionariamente que ela vai impor. Mas a questão só diz que ela pode rejeitar e de fato pode, então, nosso gabarito VVV, letra A. 22ª questão, letra A, gabarito da nossa questãozinha. 23ª. Com relação à responsabilidade tributária, assinale as afirmativas listadas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez a questão anterior. Vamos respondendo cada uma e depois a gente vai chegar no gabaritozinho da nossa questão. No caso de asta pública de imóvel, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis se subrogam sobre o respectivo preço. 130 do Código Tributário Nacional. De fato, se eu tiver créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis, eles vão subrogar sobre os respectivos preços. Um vai ser verdadeiro. Segundo item, os administradores de bens terceiros respondem subsidiariamente pelos tributos devidos pelos administradores dos fatos geradores que tiverem intervindo. Pessoal, 134 do CTN. Na verdade, quando eu tenho administradores de bens terceiros, eles não vão responder subsidiariamente, eles vão responder solidariamente, o que significa que eu vou poder cobrar de um ou de outro, inclusive sem a possibilidade de que, a gente já viu as questões, em algumas questões anteriores, inclusive sem a possibilidade de invocar benefício de ordem. Eu vou cobrar tanto de um, posso cobrar tanto de um quanto de outro, integralmente a dívida. Depois eles que se resolvam, mas eu vou satisfazer a minha cobrança podendo cobrar de um ou de outro. Então, falso. 3. No caso de transformação societária, como a fusão, a pessoa jurídica resultante dessa operação societária será responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas, pessoal. 132. De fato, quando eu tiver uma transformação societária, principalmente com fusão, eu vou ter sim que ela vai ser responsável até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas. Então, VFV, gabaritozinho da nossa questão, vai ser também a letra A. 22ª e 23ª, letra A. 24ª questão. Vamos ver aqui. O pessoal está só botando o gabarito aqui das questões, né? O
Marcino botou aqui o gabarito de várias questões. Obrigado, Marcino, que o pessoal estava pedindo aqui o gabarito. Vamos seguindo. 24ª questão. A empresa Modas ABC Limitada, então eu vou aqui, ABC, adquire o fundo de comércio da empresa de roupas DEF. A empresa aqui DEF. Eu tenho Modas Limitadas e Roupas DEF Limitada. Ambas atuantes no ramo de comércio varejista de vestuário. A partir de então, Modas ABC Limitada passa a explorar a atividade do fundo de comércio adquirido. Então, ele adquiriu o fundo de comércio e passou a explorar essa atividade do fundo de comércio que ele adquiriu. Aí tudo ok. 4 meses após a alienação do seu fundo de comércio, a empresa de Roupas DF Limitada, que não foi extinta, reinicia suas atividades em outro ramo de atuação. Em relação aos débitos tributários anteriores à alienação do fundo de comércio, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui 133, segundo do Código Tributário Nacional. Quando eu adquiro esse outro fundo de comércio, quando a ABC adquiriu esse fundo de comércio e passou a explorar essa atividade, como é que vai ficar? No caso, a Roupas DF Limitada, se ela tivesse extinguido todas as suas atividades, ela seria responsável solidária. Mas como ela não foi extinta e reiniciou suas atividades em outro ramo de atuação, independentemente de tivesse sido em outro ramo ou no mesmo ramo, em até 6 meses, ela vai ser responsável o quê? Subsidiária. Se ela tivesse extinto essas atividades, ela seria responsável solidária, mas em até 6 meses, se ela continuar essa atividade ou em outro ramo da atividade, ela vai ser o quê? Responsável subsidiária. Vamos lá para os nossos itens. Letra A. Modas ABC Limitada responde integralmente pelas dívidas tributárias pretéritas de Roupas DF Limitada. Não vai responder integralmente, né? Não vai ser integralmente. Letra B. Modas ABC Limitada responde subsidiariamente com Roupas DF Limitada pelas dívidas tributárias pretéritas desta última, que já vai ser o gabarito da nossa questão, como eu falei para vocês. Como foi? Tá aqui. Não foi extinta, reiniciou suas atividades em outro ramo de atuação 4 meses após a alienação. Então, até 6 meses, se eu iniciar outra atividade ou continuar na mesma atividade, eu vou responder subsidiariamente. E se eu estiver extinta essas mesmas atividades, eu respondo solidariamente. É o 133, inciso 1º, a questão da solidariedade. Letra C. Roupas DF Limitada responde integralmente por suas dívidas tributárias pretéritas. Não, né, pessoal? Vai responder subsidiariamente pelas dívidas tributárias pretéritas, porque quem vai responder primeiro vai ser Modas ABC Limitada. Letra D. Roupas DF Limitada responde subsidiariamente com Modas ABC Limitada por suas dívidas tributárias pretéritas. Não, né? Aqui no caso vai ser ao contrário, que vai ser o gabaritozinho da nossa questão, letra B, 24ª. 25ª. Se uma determinada sociedade limitada retira-se de seu domicílio fiscal sem comunicar ao fisco, e sendo o caso de cobrança de débitos fiscais, é correto afirmar que, pessoal, súmula 435 do STJ. Se eu me retiro do domicílio fiscal sem comunicar ao fisco, em sendo o caso de cobrança de débitos fiscais, é considerado que houve o quê? Uma dissolução irregular, súmula 435. Então, a sociedade limitada se retirou sem comunicar ao fisco, então houve o quê? Dissolução irregular. Então, vamos lá para os nossos itens. É correto afirmar, pedindo o item correto, vamos lá. Letra A. O fato é considerado dissolução irregular da empresa, até aí ok, expondo o bem de todos os sócios a eventual execução fiscal, né, pessoal? Aqui a gente já vai para o artigo 135, inciso 3º do CTN. A primeira parte do item A está certo. De fato, é considerado dissolução irregular, mas não vai ser o bem de todos os sócios. 135, inciso 3º do CTN já vai me dizer, eu vou colocar os sócios administradores. Sócios administradores, aqueles que participaram da administração do dia a dia. Letra B. Como entende o STJ, o mero fato de se ausentar do domicílio fiscal não é suficiente para caracterizar a dissolução irregular. Na verdade, é o contrário, né? O STJ já disse que é dissolução irregular quando eu me ausento desse meu domicílio fiscal. E a execução fiscal fica restrita à pessoa jurídica também não, né? Letra C. Considera-se dissolução irregular,
mas somente os bens dos sócios gerentes estarão expostos à eventual execução fiscal. É exatamente, pessoal, súmula 435 mais o 135 inciso 3 CTN, que já vai ser o gabaritando essa questão. Vai sim ser considerada de solução irregular, mas somente os bens dos sócios gerentes vão ser expostos a essa eventual execução fiscal. Letra D. Se o não pagamento se deu por interpretação da lei tributária, considera-se sonegação e todos os sócios responderão. Não, né? Não foi por interpretação da legislação tributária. Foi de fato uma dissolução irregular. E aí quem vai responder vão ser os sócios gerentes. 26ª. Sobre responsabilidade tributária, assinale as afirmativas a seguir. Então vamos lá, do mesmo jeito que a gente fez aquelas outras. Vamos um por um e depois a gente vai chegar no nosso item correto. 1. A lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer no futuro. E aqui a gente já mudou um pouquinho o assunto, né? A gente saiu de sujeição passiva e já está indo para a responsabilidade. Vamos ler de novo. A lei pode atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer no futuro. Pessoal, 150. Do Código Tributário Nacional. De fato, eu tenho o sujeito passivo, mas o sujeito passivo que tem a relação direta com o fato gerador, mas a lei pode também atribuir um responsável que vai ter uma relação indireta com esse meu fato gerador. E, de fato, a lei pode sim estabelecer esse responsável pelo pagamento do imposto. Então, o item 1 está verdadeiro. 2. Os sócios de sociedade limitada, independentemente da prática dos atos de gerência e administração, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, né, pessoal? Aqui a gente vai de novo para o 135, inciso terceiro, que a gente já viu, inclusive no item anterior. Se eu tiver esses atos em excesso, quem vai responder? 135, inciso terceiro, quem vai responder são só os gerentes, não vai ser todos os sócios de sociedade limitada. Item 3. O sucessor a qualquer título não é responsável pelo crédito tributário decorrente de tributo devido pelo de cujos. Né? No caso aqui, 131, inciso 2º, do Código Tributário Nacional, na verdade, sim, ele vai ser responsável pelo crédito tributário decorrente do tributo devido pelo de cujos. Então, a gente tem um verdadeiro, falso e falso. Então, 26ª questão, o gabarito vai ser letra A, somente se a alternativa 1 estiver correta. 26ª, letra A. 27ª. Segundo a legislação, Caio, proprietário do imóvel X, celebra contrato de locação contício, no qual estabelece que o responsável pelo pagamento do imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, será o locatário do imóvel. O referido contrato foi registrado no cartório de registro de imóveis competentes. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Pessoal, 123 do Código Tributário Nacional, que a gente já viu isso aqui em algumas questões anteriores, né? O que a gente tem aqui? A gente está falando que eles fizeram um contrato, e aí esse contrato estabeleceu que quem ia pagar o IPTU não era, na verdade, uma pessoa, era, na verdade, o locatário. Isso aí pode ser oposto para a Fazenda? Vamos para os nossos itens. Letra A. O contrato é válido, podendo ser oposto ao fisco, que deverá realizar o lançamento do IPTU, tendo como sujeito passivo tício, locatário do imóvel. Ele, de fato, é válido, mas ele não pode ser oposto ao fisco, 123 CTN. O contrato vai ser válido. Ok, respeitou todos os requisitos do negócio jurídico lá do 104 do Código Civil, mas não vai poder ser oposto a esse fisco. Letra B. Ele é válido e terá seus efeitos limitados aos contratantes, mas não produzirá efeitos com relação ao fisco no que se refere à responsabilidade tributária. Exatamente, ele vai ser válido. E com relação aos dois, locador e locatário, está tudo perfeito. Mas com relação ao fisco, ele não vai poder ser oposto, 123 do CTN. Letra C. O contrato é nulo, uma vez que altera a definição de sujeição passiva disposta em lei. Ele não vai ser nulo, ele respeitou todos os requisitos do negócio jurídico, então não vai ser nulo. E letra D. O contrato é válido e cria para o pagamento do IPTU uma forma de responsabilidade solidária entre o locador e o locatário. Não, né, pessoal? Ele não vai criar essa responsabilidade solidária. Ele não vai poder ser nem oposto ao fisco. Então, gabaritozinho da nossa 27ª questão, letra B. Ele vai ser válido porque respeitou tudo aquilo ali, e entre locador e locatário, eles que se resolvam.
Mas com relação ao fisco, o fisco vai cobrar o IPTU de quem é o sujeito passivo, independentemente desse contrato, independentemente de ele ter sido registrado. 28ª. A pessoa jurídica ABC Limitada deixou de realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, de imóvel de sua propriedade, onde está localizada sua sede e é seu domicílio fiscal. O município, a juiz de execução fiscal e o oficial de justiça não encontram a pessoa jurídica ABC funcionando no local. Por tal motivo, a Fazenda Municipal requer a inclusão do sócio da execução fiscal, o que foi deferido pelo juiz. João, sócio majoritário que não exerce a gerência, e José, sócio minoritário que exerce a gerência. Sobre a responsabilidade tributária do sócio em questão, assinale a alternativa correta. Pessoal, de novo, súmula 435 do STJ. A gente já viu. Essa dissolução irregular, quando não se encontra, vai sim ser reconhecido como dissolução irregular. E aí pode sim atingir os bens dos sócios, mas a gente já vai também lá pro artigozinho do nosso Código Tributário, que, na verdade, 135, inciso terceiro. Eu não vou atingir todos os sócios, independentemente de um ser majoritário e um ser minoritário. Eu vou atingir quem? Os que estão exercendo as funções de gerência. Então, vamos lá, para os nossos itens. Letra A. Apenas José é responsável solidário pelo crédito tributário, uma vez que ele exerce o papel de gerência da sociedade e que houve dissolução irregular. Sim, houve dissolução irregular. Não tem ninguém no domicílio, súmula 435 da STJ. E quem vai responder solidariamente? Aquele que está exercendo a gerência, independentemente de ser minoritário ou majoritário, já vai ser o gabaritozinho da nossa questão. Mas vamos lá para os outros itens. João e José são responsáveis tributários, uma vez que o mero inadimplemento da obrigação gera responsabilidade solidária do sócio, o que justifica esse redirecionamento. Não, né, pessoal? Não vai ser o mero inadimplemento, aqui eu estou falando de dissolução irregular, falando de súmula 435 do STJ. Letra C. João e José são responsáveis tributários, uma vez que houve dissolução irregular da sociedade, o que justifica o redirecionamento da execução para os sócios. Não vai ser para todos os sócios, não vai ser o João, independentemente do João ser o majoritário. Letra D. Não há responsabilidade tributária de João e José, uma vez que não houve ato praticado com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto. Aqui também está absurdo, né, pessoal? Dissolução irregular, súmula 435 do STJ, e aí não vão ser todos os sócios, mas o sócio que exerce poder de gerência vai responder. Então, nossa 28ª questão, gabarito letra A. 29ª. A Sociedade Empresária Alfa Limitada participa em 2015 de asta pública promovida em processo de execução e arremata imóvel penhorado de Beta S.A., que não pagou IPTU do bem desde 2013. Os créditos tributários do imposto municipal anteriores de arrematação deverão, aqui pessoal, 150, parágrafo único do CTN. Se ele adquiriu, eles vão sim ser subrogados nesse preço de arrematação. Mas vamos para os nossos itens. Os créditos tributários anteriores à arrematação deverão ser exigidos do oficial do registro de imóveis na qualidade contribuinte? Não, né? Ter-se como subrogados no preço da arrematação? Exatamente. Eles vão ser subrogados nesse preço e aí vai ser dispensado. Letra C. Ser exigidos de alfa limitada na qualidade contribuinte? Também não. E letra D. Ser exigidos por beta na qualidade responsável tributário? Não, né? Eles já vão ser subrogados no preço da arrematação. No preço da arrematação. Então, ele não paga desde 2013, mas o preço da arrematação já está subrogado nesse preço que eu paguei. Então, 29ª questão, gabarito letra B. 30ª questão. Para finalizar aqui, direito tributário, e aí a gente vai para direito do processo de trabalho ou direito de trabalho, professor? Processo. E aí a gente já vai para processo de trabalho com o Tico, que já está aqui, então o pessoal que está aqui nos assistindo, o pessoal já comeu, já almoçou, então vamos finalizar aqui direito tributário. Em 2016, Caio adquiriu um carro de João, que tinha débitos do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, IPVA, em atraso. Sobre a responsabilidade de Caio pelo pagamento do IPVA do carro, assinale a alternativa correta, pessoal. 131. Inciso primeiro do Código Tributário Nacional. Caio, ele adquiriu esse carro. Então, se Caio adquiriu esse carro, mesmo com esse débito do IPVA, ele vai ter que pagar esse débito do IPVA. Mas vamos lá para os nossos itens. Como é que vai ser essa responsabilidade do Caio? Letra A. Caio é pessoalmente responsável pelo pagamento do STA, do IPVA? Correto, né, pessoal? Artigo 131, inciso primeiro. Ele adquiriu com esses débitos, ele vai ter sim que pagar. Não é porque ele comprou o carro, independentemente se foi uma convenção particular, ele vai sim ter que pagar esses débitos. Ah, adquiriu, não tem mais débito. Não tem isso. O IPVA vai ter que ser pago, independentemente de quem pague. Ah, quem vai ser responsável vai ser o Caio, independentemente de se ele acordou, se ele fez um contrato e colocou que, na verdade, quem ia pagar era o João.
Mas para a fazenda, quem vai pagar é quem? Quem adquiriu o carro. Então, quem vai pagar vai ser Caio, que vai ser pessoalmente responsável. 30ª questão. A letra A já é o nosso gabarito, mas vamos ver os outros. Letra B. Caio é subsidiariamente responsável pelo pagamento do IPVA? Não, né, pessoal? Ele vai ser diretamente responsável. Letra C. É responsável solidário? Não, né? O João não vai ter mais esse débito com relação ao IPVA. E letra D. Caio não responde pelo pagamento do IPVA, uma vez que João é o contribuinte do imposto. Não, uma vez que ele adquire, uma vez que houver a transferência do veículo, quem vai ser responsável diretamente pelo pagamento do IPVA vai ser o Caio. Então, 30ª questão, letra A. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Tá normal. O pessoal está pedindo aqui o gabarito das questões. Já almoçou, bora até a noite. O pessoal está querendo ir até a noite, professor. Então, pessoal, finalizando aqui nossa 4ª aula de Direito Tributário. Próxima aula a gente vai ter Administração Tributária, Processo e Execução no Direito Tributário. E agora a gente vai continuar com a nossa aula com o Processo do Trabalho e até o próximo sábado.